Graça e paz do nosso Senhor. Se tivesse um jeito, se houvesse uma possibilidade, da gente ter uma chavinha que ligasse para nós ou nos mostrasse algumas coisas espirituais, se a gente pudesse ver um quadro espiritual das coisas, como as coisas elas acontecem, ou aconteceram, talvez a maneira como nós nos aproximássemos dessa mesa, a maneira como nós chegássemos no domingo pela manhã, ela mudaria. Mas, de qualquer maneira, nós somos chamados a crer e a enxergar essas coisas com os olhos da fé. E é bem interessante, assim, que mesmo com os olhos da fé, mesmo a gente apenas crendo, porque a gente não conseguiu ver, pelo menos eu posso falar por mim, eu não consegui ver de maneira suficiente ou de maneira total essa obra da cruz, o que aconteceu comigo, eu tenho gozo, alegria, eu me regozijo nessa salvação, nós fazemos isso, mas sem dúvida, irmãos e irmãs, que à medida em que nós vamos enxergando um pouco mais a respeito dessa salvação e vendo o que aconteceu conosco, esse gozo, essa alegria vão aumentando. E eu creio que naquele dia, quando nós estivermos diante do Senhor, e aí nós conseguimos perceber as coisas de uma maneira ainda mais, entre aspas, real, aí a exultação ela vai ser muito maior. Eu estou falando isso porque há alguns vislumbres, algumas situações aqui na Palavra de Deus, algumas passagens que nos mostram o que sob qual Senhor nós vivíamos e sob qual Senhor nós vivemos agora, a realidade que tínhamos e a realidade que temos agora, e isso deveria tocar profundamente os nossos corações. Peço que os irmãos mais jovens, que participaram da reunião ontem, eles tenham paciência. Eu vou falar exatamente o que eu falei ontem, na reunião dos jovens, porque tocou meu coração ao ler sobre isso essa semana, e eu gostaria de usar aqui, falar isso com os irmãos, para que os irmãos também possam ter um pouco mais dessa visão, não que eu tenha tido mais do que os irmãos, absolutamente, mas só para a gente relembrar essas coisas e nos aprofundarmos um pouco mais nessa tão grande salvação que nos foi dada no nosso Senhor Jesus. Então eu gostaria de ler com os irmãos primeiramente Gálatas. Nós temos estudado a carta, juntamente com os irmãos mais jovens, a carta de Paulo aos Gálatas, uma riqueza impressionante. Como é que o Senhor tem nos chamado para uma outra maneira de viver, para uma outra realidade, e nós encontramos tudo isso também aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, a partir do verso 21. E depois que a gente lê também, vamos ler Hebreus, vai ficar mais claro o que eu estou tentando dizer para os irmãos e para as irmãs. A partir do versículo 21 do capítulo 4 de Gálatas, diz assim: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque.
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 18. Hebreus 12, a partir do versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Irmãos, a conexão desse pensamento que eu gostaria de fazer é essa. É interessante, falei isso para os jovens ontem, ia falar aos meninos, né, mas eles podem ficar chateados comigo. Mas quando nós lemos, aí nós voltássemos lá em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, quando o Senhor ele desce lá no Monte Sinai e ele dá a lei, era um quadro que, sem sombra de dúvida, né, eu não gostaria de estar lá para ver. Era um quadro de muito pavor, porque o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, ele vai promulgar suas leis, e ele desce ali naquele monte, e a palavra de Deus diz que ali então começa a acontecer uma série de coisas, e a gente pode imaginar aquela tempestade acontecendo naquele lugar. Raios, trombetas, ordem para que todos se afastassem, né, daquele monte, porque se até um animal tocasse no monte, ele morreria. E o povo de Israel, quando a gente lê lá no capítulo 20, os hebreus, eles dizem para Moisés: Moisés, fala você conosco, mas não fale Deus, porque senão nós vamos morrer. Tal era o quadro. No momento em que Deus ele instituía, ele mostrava para aquele povo quais eram os princípios sobre os quais eles deveriam andar. Irmãos e irmãs, essa é a lei. Assim que a lei age. A lei é espiritual, ela foi dada por Deus. E ela nos constrange, ela nos mostra o que nós somos. Porque quando nós olhamos para a lei, e aí é esse quadro, né, que Deus certamente mostrou para eles, quando nós olhamos para a lei, nós vemos que não existe a mínima possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus. Porque se nós tentarmos nos aproximar de Deus através da lei, o salário do pecado é a morte. A lei não nos dá condição, a lei não consegue fazer com que os nossos pecados sejam perdoados. Ela apenas mostra para nós que nós somos pessoas que temos muitos pecados, somos inadequados, não conseguimos nos aproximar de Deus de maneira nenhuma. Então esse é o quadro. E aí é interessante porque Paulo ele fala, olha, essa é a lei para a qual vocês estão querendo voltar, Gálatas. Porque Agar, que era uma escrava, ela só vai gerar filhos para a servidão. Só para isso que ela vai servir. E a servidão, e esses que estão na servidão, eles jamais conseguirão ser livres. Essa é a história. Essa é a verdade. A lei, e nós todos aqui conhecemos, né, os mandamentos, nós sabemos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer,
ela para nesse ponto. Você e eu somos inadequados, e ponto final. Mas glória a Deus, porque Hebreus, ele continua falando, e aí eu falei isso para os jovens ontem. Para mim, toda vez que eu leio esses versículos de Hebreus, eu tenho na minha cabeça, e me parece, aquelas chuvas de verão, aquelas tempestades de verão. Então você olha da janela da sua casa, você olha da porta, aquela chuva torrencial, com raios, aquela chuva caindo, e parece que o mundo vai acabar. Aí, 5 minutos depois que a chuva passa, você fala, parece que não choveu, o sol está brilhando, já abriu, mas é um quadro muito parecido, irmãos, porque quando a gente vai lendo a narrativa aqui em Hebreus, a gente vai vendo como a coisa ela é realmente grave. Como esse Deus é santo, santo e santo. Como se aproximar de um Deus como esse? Mas aí, irmãos, Hebreus vai falar para nós que nós não chegamos, não foi a isso. Não foi nessa escuridão, nesse sonido de trombetas, nesse pavor que tomou conta, inclusive até mesmo de Moisés. Nós chegamos na cidade de Deus. E aí aquele quadro bonito, aos milhares de anjos. E toda essa narrativa de Hebreus aqui, ela nos leva. Por quê? Porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tomou do cálice da ira de Deus no nosso lugar. Ele passou por momentos de grande pavor e angústia, que nós não conseguimos descrever e não conseguimos pensar, porque nós nunca passaremos por uma situação tal como essa. Ele foi, de uma certa maneira, né, e isso fica claro na palavra de Deus, ele ficou separado daquele com quem ele tinha comunhão eterna, e ele experimentou todas aquelas coisas para agora nos levar a uma salvação, e nós experimentamos graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Temos que ter cuidado, porque em Hebreus ele continua dizendo, olha, se os que da terra os advertia foram punidos por não guardarem essa aliança, muito mais nós. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é para esse ponto, de que nós somos pessoas muito bem-aventuradas. Nós somos pessoas muito felizes, porque hoje, quando nós olhamos para Deus, o nosso Pai, nós não vemos um monte tremendo, nós não vemos raios, trovões, sonidos de trombeta, mas nós vemos um Paizinho querido que nos ama profundamente. Isso, obviamente, não deve nos levar a pecar ou a fazer qualquer coisa, porque, né, se a graça ela é superabundante, né, a graça é dessa maneira, então nós vamos viver no pecado? De maneira nenhuma, mas esse amor, essa salvação deve nos constranger a vivermos uma vida que agrade ao nosso Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui hoje para celebrar esse novo momento, esse momento glorioso, e eu acho que até bom a gente ler de novo aonde nós estamos. Chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Quando a gente lê aqui, Hebreus capítulo 11, e a gente vai ver, né, o Senhor falando do justo Abel, né, e quando a gente lê a narrativa lá em Gênesis, né, como é que o Senhor diz, olha, o sangue do teu irmão, falando para Caim, ele clama de mim desde a terra. Mas aqui fala que tem um sangue que ele é superior, ele é maior do que o sangue de Abel, porque esse sangue, ele não é para nós condenação, ele é para nós salvação. Ele é salvação. Mas esse sangue foi derramado por causa da condenação que pairava sobre nós e que esteve sobre o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, não façamos pouco caso desse momento.
Não façamos pouco caso da vida que nós recebemos. Não façamos pouco caso da salvação que nós recebemos. Porque quando nós caminhamos durante a semana, quando nós vivemos a nossa vida durante a semana, as coisas pequenas que podem nos abalar, muitas vezes elas se transformam em coisas tão grandes que parecem maiores do que a salvação que nós recebemos. Não façamos pouco caso da tão grande salvação que nos foi dada. Porque, irmãos e irmãs, não existe absolutamente nada no universo maior do que isso. Não existe dádiva, não existe bem, não existe bênção maior do que essa, de termos sido salvos e unidos àquele que vive e reina eternamente, o nosso Salvador Jesus Cristo. E é o nome dele que levantamos nessa manhã. E é a ele que nós devemos dar louvor, honra, glória, majestade e domínio pelos séculos dos séculos, das nossas vidas hoje e por toda a eternidade. Então nos alegremos nisso, irmãos. Não tentemos agradar a Deus ouvindo o sonido da trombeta, vendo, né, os raios, vendo, né, passando pelo meio da escuridão, né, tentando através da lei fazer alguma coisa. Mas nos regozijemos na vida daquele que se deu por nós e que agora vive em nós pelo seu Espírito Santo, para nos levar a essa nova realidade, paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Não estamos mais diante desse quadro, né, entre aspas, caótico, porque para a humanidade ele é caótico. Mas é simplesmente o quadro mostrando que Deus é Deus e os homens são os homens. E que não havia como chegar até Deus por nenhum modo, mas hoje há. Há uma porta aberta, há uma porta pela qual nós podemos entrar. E então nos regozijamos no nosso Redentor. O nosso Redentor que vive e que em breve há de se manifestar nessa terra. Então vamos adorá-lo dessa maneira, vamos cultuá-lo dessa forma, sabendo que nós estamos entre esses que estão arrolados aqui, os nomes escritos no livro da vida, nos céus, nessa nova Jerusalém que do céu vai descer um dia, e onde nós estaremos juntos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos participar, todos aqueles, todos nós, os que temos essa consciência de que fomos salvos por Ele e estamos nessa nova realidade, somos chamados a participar. Essa mesa, ela é a mesa que para a qual o Senhor nos convida. Não é um convite desse lugar, não é um convite dessas pessoas, desse presbitério, é um convite do Senhor Jesus, para podermos participar glorificando e louvando o nome dEle, porque foi Ele que nos salvou. Que Ele nos abra os olhos, para podermos diariamente, todos os dias, todo minuto, todo segundo, entendermos um pouco mais e vivemos um pouco mais dessa tão grande salvação que nós recebemos dEle. Com gratidão, Senhor, que nós nos aproximamos dessa mesa nessa manhã, sabendo, Senhor, da nossa incapacidade, Senhor, sabendo, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, sabendo, Senhor, que não havia qualquer coisa que pudéssemos fazer, Senhor, para nos aproximarmos de Ti, Senhor. Senhor, a lei apenas nos mostrou o que nós éramos, Senhor, mas Jesus Cristo, Senhor, nos mostra o que o Senhor é e o que o Senhor é capaz de fazer, Senhor. Essa salvação gloriosa, essa salvação eterna que o Senhor nos deu no nosso Salvador, e é o nome dEle que queremos levantar nessa manhã. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Rei sobre as nossas vidas. Ele é aquele que reina, domina pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Ele estará sentado no trono. É o que nos salvou. Esse é o nosso Redentor. Por isso temos tanta segurança em dizer para Ti, Senhor, que nós estamos muito felizes com essa salvação e seguros nas Tuas mãos. Senhor, ninguém pode te tirar das Tuas mãos, Senhor. Pode nos tirar das Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor nos deu uma salvação eterna, segura e gloriosa. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Te adoramos nessa manhã.